E aí, pessoal, tranquilo? Na última aula da semana passada, nós deixamos aquele exercício no slide lá para vocês poderem resolver. Se vocês lembrarem, é uma equação onde você tem prata mais ácido nítrico, formando um nitrato de prata mais óxido de nitrogênio 2 e mais água. E nele nós pedimos algumas informações, né? Era dado lá, por exemplo, que nós tínhamos 3,6 vezes 10 elevado a 22 átomos de prata. Nós tínhamos esse número de átomos lá. E o exercício questionava algumas informações. Por exemplo, cobrava aqui a massa de ácido nítrico que reagia, cobrava também o número de fórmulas, que a gente pode chamar isso de moléculas, né? Apesar que a gente tem que lembrar que ele é um composto iônico e por ser iônico a gente não fala moléculas. Pedia também o volume de NO na CNTP e pedia também a quantidade em mol de água. Então pensa o seguinte, a gente tem que trabalhar fazendo comparações, né? Então vamos pensar na letra A. A letra A nós vamos estar comparando 3 mol de prata com 4 mol de ácido nítrico. Só que ele não quer mol, né? Então o que nós vamos ter? 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos está para a massa, né? 4 vezes 63 gramas. Aqui nós temos 3,6 vezes 10 a 22 átomos e aqui uma variável indefinida. Então é a partir dessa situação que a gente vai começar a resolver. Lembra que nós podemos cortar aqui o 3,6 com 3, nós podemos fazer isso aqui virar 18 e isso aqui virar 3,6, que dá 1 aqui e dá 5 embaixo, 10 a 23 com 10 a 22, que sobra 1. E nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter lá 4 vezes 63 dividido por 5 vezes 10 elevado a 1. 63 vezes 4 vai dar 252 dividido por 50. E aí você pensa, é só fazer o cálculo. Nesse caso aqui, a gente está convertendo quem? A gente está convertendo a quantidade de átomos em massa, né? Então fica fácil. Imagina, se fosse 250, daria 5, mas é 252. Então isso vai dar uma conta mais fácil para você poder fazer, né? É um valor que fica tranquilo ali para você poder trabalhar e chegar no resultado. Essa era a resolução da letra A, né? E a gente tem que pensar que nós temos que calcular a B, a C e a D, né? Agora é só fazer o cálculo final aqui. No caso da letra B, o que nós estaríamos comparando aqui? Nós estaríamos comparando os 3 átomos de prata, os 3 mols de prata, em relação ao 3 mols de nitrato de prata. Aqui vai ficar até mais fácil. 3 vezes 6 vezes 10 é 23 átomos, e está para 3 vezes 6 vezes 10 é 23 fórmulas ou moléculas, tá? Aqui nós temos 3,6 vezes 10 elevado a 22 átomos e aqui uma variável indefinida. Pensa, posso cortar o 10 a 23 com 10 a 23? Posso cortar o 3 com o 3? O que eu vou ter aqui, ó? Eu tenho um cálculo já programado para pensar o seguinte, a quantidade que tem de um lado é a quantidade que eu tenho do outro. Só que nós vamos falar que é essa quantidade aqui de fórmulas ou então de moléculas. Lembra que as moléculas é um caso da gente poder pensar, né? Por quê?
Porque a gente tem que imaginar que um composto iônico a gente não tem molécula, a gente tem fórmula íon, né? E aí, fez a conta quanto é que deu ali? Daqui a pouco a gente volta lá e refaz aquele cálculo, né? Vamos para a letra C e para a letra D agora. Quer dizer, fizemos a letra A e a letra B, e agora vamos pensar em fazer o cálculo da letra C, né? Você viu aí que a ideia é fazer comparações. O cálculo estequiométrico, o tempo todo a gente faz isso, compara as coisas. Na letra C agora a gente quer calcular o volume da CNTP. Olha lá, 3 mol de prata para o NO, que é só um NO. Lembra? CNTP, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Então aqui, se eu tenho 1 mol, eu vou ter 22,4. 3 vezes 6 vezes 10 é 23 átomos, e está para 1 vezes 22,4 litros. Aqui eu tenho 3,6 vezes 10 é 22 átomos. E aqui é uma variável indefinida. Quer dizer, de qualquer forma que a gente montar, o resultado é naquilo que você está procurando. Se é átomo, se é molécula, se é mol, se é massa. A gente tem aqui uma quantidade de variáveis para poder pensar, né? E mais, aqui o que nós temos aqui, ó? O 3 vezes 6 vezes 10 é 23, o 3,6 vezes 10 é 22. Então você lembra o seguinte, eu posso cortar isso aqui falando que vai dar 10 elevado a 1. Então o que eu tenho? Eu tenho o y é igual a 3,6 vezes 22,4 dividido por 3 vezes 6 vezes 10, né? E aí é só fazer o cálculo e chegar onde? Chegar no resultado. Lembra que esse átomo vai cortar o átomo, a tua resposta vai sair em litro, que é a preocupação que nós tínhamos aqui com relação a isso. E a letra D, para fechar a questão, fala em massa. 3Ag, ó, vamos comparar com 2H2O. Lembra que a massa da água é 18. Então está para 2 vezes 18 gramas. Assim como eu tenho 3,6 vezes 10 é 22 átomos, uma variável indefinida lá. Quer dizer, a preocupação o tempo todo é você pensar o seguinte, quanto que isso aqui corresponde em mol? Porque é só você lembrar o seguinte, para você chegar no cálculo final, você teria que imaginar quanto você tem disso quantificado em mol. Se você quantificar esse mol, vai ficar até mais fácil para poder trabalhar, né? Por quê? O que vai acontecer aqui agora? Pensa bem, 3 vezes 6, vem de lá, 3 vezes 6, 18. Ó, já cortei. Então quer dizer, o 10 é 23 e o 10 é 22, vai dar 10 a 1. Quer dizer que nós temos 3,6 vezes 2, que dá 7,2, dividido por 10. 7,2 dividido por 10. Isso vai dar 0,72. O que eu estava dizendo na questão de você quantificar e você prestar atenção com relação a isso, é o seguinte, quer dizer, se 1 mol corresponde a 6 vezes 10 é 23, o seu exercício o tempo todo trabalhou com esse valor aqui, ó. Então, se você quantificar isso aqui em mol, você também consegue fazer a questão. Pensa bem, aqui deu 10 elevado a 1, 6 e 3,6, né? Ou seja, 3,6 corresponde a 0,6. Então eu vou ter 0,6 dividido por 10. Eu estou falando de 0,06 mol. E se você não quiser trabalhar com o número de átomos, era só você trabalhar com
o 0,06 mol e o exercício ficaria do mesmo jeito. Pessoal, um abraço. Fica com Deus.